Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um Quinta Misteriosa aqui no canal. Só que esse quinta tá especial porque eu decidi fazer pra vocês um especial de Halloween. É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal, inclusive, gente. Olha o nosso cenário. Sério, eu tô surtando porque esse é o cenário mais lindo que eu já vi, não é porque é meu. Mas assim, eu tô cogitando deixar assim pra sempre, porque eu amei muito. Tá muito lindo e eu tô apaixonada. Tipo, o que é esse Chuck gigante, gente? Enfim, eu queria muito fazer pra vocês um especial de Halloween. Todo ano eu faço pelo menos um vídeo com tema de Halloween ou algum caso que aconteceu no Halloween, só que dessa vez eu decidi fazer um especial mesmo, então vai ser o final de semana inteiro, começando hoje, quinta-feira. Eu vou deixar pra vocês certinho aqui embaixo como vai ser o nosso cronograma do especial Halloween, que vai ter vídeo quinta, sexta, sábado e domingo live no TikTok, tá? Então eu tô muito animada, espero muito que vocês gostem. Escolhi alguns casos de Halloween que eu ainda não tinha contado aqui no canal, porque todos os outros que eu já conheci eu já contei pra vocês, então vai ser os casos que eu ainda não tinha contado. E com isso, acho que eu cobri todos, pelo menos os que eu conheço, mas acho que vocês vão gostar bastante. Então já deixa o like pra mim, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Aproveita e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. Inclusive, gente, tô até com o moletom da Sally, ó, combinando com ela aqui. E é isso, gente, bora começar o caso de hoje. Martha Elizabeth Mosley nasceu em 16 de agosto de 1960 em São Francisco, Califórnia. Filha de Dorothy e David Mosley, seu pai trabalhava como sócio-gerente da Touch Ross, que é uma firma de contabilidade em Manhattan. A Martha também tinha um irmão mais velho chamado John. No verão de 1974, a família Mosley se muda de Piedmont, Califórnia, para Greenwich, em Connecticut. Então lá eles passam a morar em um condomínio privado chamado Bellhaven, que fica simplesmente no bairro mais rico, na cidade mais rica do país. Então toda a comunidade, todas as famílias que moravam lá nesse condomínio eram todas de classe alta, as casas eram mansões enormes. Na época o John tinha 16 anos e a Martha tinha 14 quando eles se mudaram. E Greenwich era considerada uma cidade extremamente segura, então assim, eles estavam muito felizes com toda a mudança. E apenas 9 meses depois, a Martha já foi eleita a garota mais popular da Western High School, onde ela estudava. Então ela fez amigos muito rápido, ela era descrita como uma garota muito bonita, muito feliz, ela sempre estava sorrindo. Ela também tinha notas muito boas, ela era muito querida assim por todo mundo, todos só tinham coisas boas pra falar dela. O John tinha entrado pro time de futebol da escola e, segundo ele, a irmã dele era uma pessoa que tinha todo mundo a seu favor. Ela também tinha talento pra arte e pro esporte, ele conta que ela era muito amigável, que ela era bem otimista e extremamente fácil de conviver. A Martha adorava ficar em casa, mas às vezes ela apresentava alguns comportamentos que os pais não gostavam muito, como por exemplo, às vezes ela bebia ou fumava em festas, ou quando ela não voltava pra casa na hora que a mãe dela tinha marcado. Inclusive a mãe da Martha adorava a nova casa deles, segundo ela os vizinhos eram super amigáveis e a família estava muito feliz. Eles também frequentavam o Bellhaven Club nos dias de verão, que é um clube de campo exclusivo que tinha piscina, quadras de tênis, coisas do tipo. Tanto que no verão de 75 a Martha passou muitos dias nesse clube, só nadando e curtindo a vida. Então antes de eu entrar no caso em si, eu quero falar sobre os vizinhos da Martha, que é extremamente importante pro caso. Então antes de entrar já nessa parte, eu quero falar um pouquinho sobre eles. Eles moravam bem próximos da casa dela, no mesmo condomínio. Então um deles era o Thomas Skakel, de 17 anos, seu apelido era Tommy. Ele era bem popular na escola e também era atleta. E o irmão mais novo dele, chamado Michael, de 15 anos de idade, eles acabavam brigando muito, com muita frequência, eles sempre estavam competindo um com o outro. E a família Skakel morava lá, nesse condomínio, já há bastante tempo. E os pais deles eram Rushton e Anne, e o pai controlava a Great Lakes Carbon, que era uma das maiores empresas privadas no mundo na época. Ou seja, a família era extremamente rica, muito poderosa. O Rushton tinha 7 filhos, todos eles moravam juntos nessa mansão deles. E apesar dele ser conhecido por ter muito poder na comunidade, diziam que em casa ele não tinha tanto controle assim. Em 1973, a mãe acaba falecendo de câncer, então o Rushton fica viúvo, cuidando dos 7 filhos. E a mãe era meio que a pessoa que mantinha todo mundo unido, e aí todo mundo ficou muito triste com a morte dela, foi difícil pra todo mundo. E depois que ela morreu, os meninos Skakel ficaram cada vez mais incontroláveis, então eles começaram a cometer pequenos delitos, como roubos, vandalismo, então eles estavam assim bem incontroláveis mesmo. E também brigavam muito, como eu falei pra vocês, eles viviam brigando.
A família Skakel era diretamente ligada aos Kennedy, inclusive os Skakel eram até mais ricos que eles na época. O Michael e o Thomas eram sobrinhos da Ethel Skakel Kennedy, que foi a viúva do Robert F. Kennedy, que foi senador, e isso acabou trazendo muita notoriedade pro caso, então mais pra frente vocês vão entender por quê. Então, na semana anterior ao Halloween, em 1975, a Martha tinha saído com alguns amigos e ela tinha ficado fora até tarde, tinha passado do horário que a mãe dela tinha estipulado, então ela ficou de castigo. E aí, na semana seguinte, seria o Halloween. Então, na véspera do Halloween, no dia 30, ela conseguiu convencer a mãe dela de sair com os amigos dela, porque eles estavam... Era tipo um feriado escolar no Halloween, eles iam sair todos juntos, ela queria muito ir, então ela conseguiu convencer a mãe dela. Então ela sai no dia 30 de outubro, ela tinha 15 anos de idade com alguns amigos, e lá eles faziam uma Mischief Night ou Hackers Night, que basicamente era uma noite de travessuras para os adolescentes na véspera de Halloween. Então eles saíam fazendo algumas travessuras pela cidade, tipo jogando ovos nas casas, papel higiênico, coisas do tipo. Então a Martha sai da casa dela às 7 horas da noite levando uma caixa de ovos e creme de barbear. Então ela encontra dois amigos, o Jeffrey Byrne e a Ellen Nix, e eles estavam borrifando creme de barbear nas caixas de correio pelo condomínio. Nesse mesmo dia, o Michael e o Tom Skakel estavam dando uma festa na casa deles, tinha música, bebida, o pai dele estava fora da cidade, e ele até tinha contratado um professor de 23 anos de idade chamado Ken Littleton para ser tipo um tutor para os meninos, para tentar colocar ordem na casa enquanto ele estivesse fora. Porém, durante essa festa, o Ken estava dentro de um quarto na casa vendo TV. Então a Martha vai com os amigos dela pra essa festa nos Skakel, e por volta das 9 horas da noite ela entra num carro com o Michael, que é um dos Skakel, né, o mais novo, e aí também tava o Jeffrey, amigo dela, e a Helen. Então estavam todos eles dentro do carro ouvindo música, e aí o Tommy aparece usando um chapéu de cowboy vermelho e ele começa a chamar a atenção da Martha. Dizem que o Michael gostava dela, então ele tava meio que tentando flertar com ela nesse dia, e aí o irmão dele mais velho aparece, entra no carro junto e começa a dar em cima da Martha, começa a colocar a mão na perna dela, falar com ela. Cerca de meia hora depois aparecem mais dois irmãos Skakel, e eles pedem para os adolescentes saírem do carro que eles estavam ouvindo música, porque eles vão dirigir até a casa de um primo para assistir um programa chamado Monty Python. Então eles saem do carro. Então o Michael decide ir junto pra casa desse primo e ele convida a Martha, só que ela recusa, fala que não quer ir. E nisso o Tommy também fala que ele não vai, que ele vai ficar lá porque ele tem os deveres de casa pra fazer. Então o Michael vai com os outros irmãos pra casa do primo e a Martha fica com o Tommy. Então os amigos dela que estavam lá com ela nesse dia acabam indo embora depois. E a última vez que eles veem a Martha é com o Tommy. Então a última vez que ela foi vista por eles, estava lá ainda na casa dos Skakel com o Tommy. A casa da família Skakel ficava bem próxima da casa da Martha, nesse condomínio que eles moravam, e ela tinha combinado com a mãe dela que às 10 horas da noite ela estaria em casa. Então, dá o horário das 10, ela não chega, a mãe dela checa o horário e vê que já é 10 horas da noite, e aí ela escuta uns barulhos, tipo, do lado de fora da casa dela, escuta os cães latindo, e aí o tempo começa a passar e ela não volta pra casa. Então quando dá meia-noite, a mãe dela começa a ficar extremamente preocupada que a Martha ainda não tinha voltado. Por volta da 1 hora da manhã, a Dorothy começa a ligar pra todos os vizinhos do condomínio perguntando da Martha, se ela tá na casa de algum deles, se eles viram ela. E aí ela acaba ligando pra Ellen, que é uma das amigas da Martha que tava com ela naquele dia, e a Ellen responde que a última vez que ela viu a amiga, ela estava na casa dos Skakel com o Tommy. Então a mãe da Martha liga na casa deles e começa a perguntar dela se ela tá lá, e nisso ela pede pra falar com o Tommy várias vezes, mas ele não atende o telefone nenhuma vez pra falar com ela. E quem acaba atendendo e conversando com ela é uma irmã do Tommy. Lembram que eu falei pra vocês que eles eram em 7 irmãos? Então uma das irmãs dele, chamada Julie, atende e fala com a mãe da Martha e diz que a última vez que ela viu a Martha naquele dia, ela tava saindo da casa deles e indo em direção à casa dela, e isso era 9h30 da noite, então já era 1 hora da manhã, já fazia bastante tempo e ela ainda não tinha chegado em casa. Então a essa altura, praticamente todo mundo que tava na festa já estava em casa, menos a Martha, então era muito estranho. A mãe dela decide ligar pra polícia e relatar o desaparecimento da filha. Então os policiais chegam lá, eles começam a meio que fazer uma busca por ela, assim, pelo condomínio. Não encontram nada, então na manhã já do dia seguinte, do dia 31,
Ainda sem notícias da Marta, alguns amigos da Dorothy decidem ir até a casa dela pra acalmar ela, conversar com ela. Então nesse mesmo dia, era mais ou menos meio-dia e 15, uma amiga da Marta chamada Sheila Maguire, de 15 anos, estava passando pela propriedade dos Moskley pra ir até a casa da amiga. Lembrando que as casas lá eram imensas, com terrenos gigantes, muitas árvores, enfim. Então, no caminho para a casa dos Moskley, a Sheila, amiga da Marta, encontra o corpo dela a 60 metros da casa. O corpo estava meio que escondido assim, sob os pinheiros, e ela encontrou a amiga deitada de bruços, com as calças puxadas para baixo, até a altura dos tornozelos. A Sheila entrou em pânico e saiu correndo. Como eu falei pra vocês, tinham alguns amigos da Dorothy na casa dos Moskley, então a Sheila chega lá na frente e fala pra primeira pessoa que tá lá que ela encontrou o corpo da amiga. E aí essa pessoa, que é uma amiga da Dorothy, vai com a Sheila até o corpo pra ver se realmente era, né, a Marta. E aí elas voltam alguns minutos depois e essa amiga conta pra Dorothy que o corpo realmente era da Marta e que ela tava morta. A Sheila diz que nesse momento ela viu como as pessoas podem ser extremamente cruéis. A mãe da Marta entrou em estado de choque, então ela não conseguia processar a informação, ela ficou realmente em choque, não conseguiu ter reação nenhuma. 15 minutos depois da descoberta, os policiais vão até o corpo, mas eles não tinham treinamento nenhum para casos assim, casos de homicídio. Eles não sabiam o que fazer, basicamente. Eles chegaram lá e não sabiam o que fazer. O último crime que tinha acontecido na cidade tinha sido em 1949, então assim, esses policiais não tinham treinamento algum, eles não sabiam como investigar um crime. Com isso, um tempo depois, chega o chefe dos detetives, chamado Tom Keegan, então ele chega para supervisionar a investigação. A primeira coisa que ele nota era que tinham muitos machucados no corpo da Marta. Nisso, os policiais que estavam lá começam a seguir algumas manchas de sangue que estavam na grama, e essas manchas acabam levando para uma cabeça de taco de golfe da marca Tony Renner. Mais pra frente, eles encontram a vara do taco de golfe e a vara tá coberta de sangue. Então tava faltando uma parte, né, desse taco de golfe. Eles encontraram a cabeça, encontraram a vara e faltava uma parte ainda grande também, que é a parte que você segura o taco. Então essa não estava lá e provavelmente é a parte onde estariam todas as impressões digitais da pessoa que cometeu o crime. Então eles começam a procurar, assim, aos arredores. Eles acabam entrando em um galpão da família Skakel, né, que a casa deles era bem próxima da casa da Marta. Então eles entram nesse galpão e eles percebem que lá tem vários tacos de golfe da mesma marca desse que eles encontraram lá coberto de sangue. E aí eles percebem que tá gravado em todos os tacos o nome da falecida mãe dos meninos Skakel. Então assim, era um conjunto completo de tacos de golfe, que os tacos eram todos numerados e tava faltando apenas um taco ali. Como eu falei, o nome da mãe dos meninos Skakel tava gravado neles. Então estava claro que o taco, né, que eles encontraram era o que estava faltando ali, porém esse conjunto de tacos pertencia apenas à família mais rica da cidade. O pai da Marta estava em uma viagem de trabalho, então a mãe dela tem que ligar para ele, dar a notícia, ele imediatamente pega um avião, volta para Greenwich. E aí, nesses primeiros momentos, assim, desde o momento que encontraram o corpo, a única coisa que eles sabiam é que a Marta tinha sido atacada com esse taco de golfe. Ela tinha muitos machucados pelo corpo. A maioria desses machucados foram feridos na cabeça dela. E essa cabeça do taco de golfe, que foi a primeira prova, assim, que eles encontraram no local, estava a 15 metros do corpo. A Marta tinha só 15 anos. Então o corpo da Marta é levado, eles fazem alguns testes e como eu falei pra vocês, quando o corpo foi encontrado, as calças dela estavam abaixadas até os tornozelos. Então eles fazem alguns testes pra ver se ela havia sido abusada e constataram que não, ela não tinha sido abusada. Eles começam a investigação e aí a princípio eles acreditavam que alguém tinha entrado no condomínio naquela noite, né, que foi no dia anterior ao Halloween, que alguém de fora que não morava ali tinha conseguido entrar no condomínio e tinha cometido o crime. Porém, como eu falei pra vocês, já no início eles conseguiram encontrar o taco de golfe e encontrar a quem pertencia o taco, né, que era a família Skakel. Porém, eles nunca investigaram, a casa deles nunca teve mandado de busca, então se tivesse qualquer outra coisa que pudesse ligar os Skakel ao caso lá na casa deles, nunca foi investigado. Então, por exemplo, se tivessem roupas ou a parte do taco que estava faltando ou qualquer coisa, eles não investigaram. Além de não terem investigado a casa, eles também não investigaram os carros da família pra ver se encontravam, né, alguma prova, alguma coisa, tipo fio de cabelo, sangue, alguma coisa assim. Eles também não viram os telefones, tipo as ligações que foram feitas. Eles basicamente não investigaram nada relacionado à família. Eles conversaram com o Thomas,
né, um dos irmãos, o mais velho. E eles conversaram com ele porque ele tinha sido a última pessoa a ser vista com a Martha, né, pelos amigos dela. E eu falei que o Thomas era o irmão mais velho, mas ele é mais velho entre ele e o Michael, né? O Michael era mais novo, ele era mais velho que o Michael. Só que eles eram em 7 irmãos, então ele não era o mais velho de todos, porque como só os dois estão envolvidos no caso, por isso que eu falo só deles. Então, entre os dois, o Tommy era mais velho. Então, eles conversam com os dois irmãos, perguntam o que eles estavam fazendo naquele dia, o que aconteceu depois da festa. E aí eles contam, só que o testemunho deles foi bem consistente. Os dois aparentemente tinham um álibi, mas também não era um álibi muito forte. Então, para os policiais, parecia que os dois estavam mentindo. E aí, o Michael disse que a última vez que ele viu a Martha foi no momento que ele estava saindo com os irmãos dele para ir na casa desse primo, e ela ficou lá com o Tommy. Essa foi a última vez que ele viu a Martha. E aí, essa casa do primo dele ficava a mais ou menos 20 minutos do condomínio, então eles vão pra casa do primo e ele diz que volta pra casa 11h30 e que vai direto dormir. Então eles não conseguiam meio que assim relatar realmente de uma forma satisfatória o que tinha acontecido, os policiais estavam achando meio estranho, parecia que eles estavam mentindo. Então o Michael, ele disse que ele viu a Martha pela última vez, naquele momento que ele foi pra casa do primo dele com outros irmãos. E aí, a Martha tinha ficado com o Tommy, né, na casa dos Skakel. Ele disse que essa foi a última vez que ele viu ela, foi pra casa do primo, que ficava a 20 minutos dali. Ele disse que ele volta às 11h20 da noite e vai direto dormir. E uma coisa importante é que esse primo do Michael nunca confirmou que ele realmente estava lá naquele dia, tanto que ele mudou um pouco a versão dele algumas vezes sobre o que ele teria feito, né, naquela noite. E eu vi um documentário, só que nesse documentário eles não falam isso, eles não falam se o primo confirmou ou não. Eu vi isso em outras fontes, então fica meio em aberto se o Michael realmente foi pra casa desse primo ou não. Já a versão do Tommy, lembrando que o Tommy foi a última pessoa a ser vista com a Martha, era de que às 9h30 a Martha foi pra casa dela, então essa foi a última vez que ele viu ela, e que depois disso ele subiu pro quarto assistir TV com o tutor, que eu contei pra vocês que o pai dele tinha contratado e tal, que tava lá na casa. Então ele disse que foi isso que ele fez, e a última vez que ele viu ela foi naquele momento que ela tava indo embora. Depois disso, ele disse que ele foi pro quarto dele e ele terminou um trabalho que ele precisava entregar. Os policiais foram, né, averiguar essa informação, ver se realmente existia esse trabalho, e eles viram que não tinha trabalho nenhum para entregar. Então eles decidem fazer um teste de polígrafo com o Tommy. Ele faz 2, inclusive. O primeiro dá inconclusivo e no segundo ele passa. O chefe da investigação era o Tom Keegan, e aí, um tempo depois do caso ter acontecido, pouco tempo depois, inclusive, ele dá a informação de que o horário da morte foi 10 horas da noite. Então, assim, esse horário não foi um horário que ele deu em cima de evidências forenses, em cima de investigação. Foi em cima do que a mãe da Martha tinha contado pra ele, que às 10 horas da noite em ponto, que era o horário que a filha deveria estar voltando pra casa, ela checou o horário, por isso que ela sabia que era exatamente às 10. Ela ouviu um barulho, como eu falei pra vocês, um barulho de cães latindo, tipo como se tivesse algum movimento do lado de fora. E aí ele acredita que foi nesse momento que o crime aconteceu. Só que ele não tem como saber se realmente foi isso, porque, como eu disse, não foi em cima de evidências forenses, foi apenas em cima do depoimento da mãe dela, que tinha ouvido um barulho. E aí ele fala que foi exatamente nesse horário. E com isso, ele elimina os 2 meninos Skakel como suspeitos, porque nesse horário, às 10 da noite, um tava na casa do primo e o outro tava assistindo TV, então não poderia ser nenhum dos dois. E fica meio que como dado que o horário oficial da morte dela foi às 10, mesmo sem eles terem nenhuma prova de que realmente foi nesse horário. Além disso, não tinha nenhuma testemunha ocular, né? Então não tinha nenhuma testemunha que tivesse visto a Martha depois do momento que ela saiu da casa do Skakel. Ninguém tinha visto ela sendo atacada, ninguém tinha visto nada, não tinha nenhuma confissão, não tinha testemunha ocular. As pessoas que poderiam estar envolvidas tinham álibis, e aí ficava difícil, né, pra investigação andar, já que a essa altura eles não tinham praticamente nada. E com isso, o Ken, que era o tutor, acabou sendo uma pessoa de interesse pra polícia, porque ele era mais velho, porque ele tava na casa dos Skakel naquela noite, então eles conversam com ele e perguntam o que aconteceu naquela noite. Ele diz que ele tava no quarto vendo TV enquanto os meninos davam uma festa. Eles perguntaram se o Tommy se juntou a ele pra assistir esse programa de TV e ele disse que não, que isso não aconteceu. Inclusive, no depoimento do Tommy, ele fala que ele foi assistir esse programa depois que a Martha tinha ido embora às 9h30. Mas o Ken falou que esse programa, na verdade, era tipo 10h30 da noite e não 9h30, então 1 hora depois.
Ele também disse que se lembra que cerca de meia hora depois do programa ter começado, o Michael voltou para casa, então seria por volta das 11 horas da noite. Então o Ken meio que foi uma pessoa de interesse, mas ao mesmo tempo não tinha nada que ligasse ele ao caso, ele nem morava no condomínio, então ele era uma pessoa de fora, né, que foi contratada apenas para estar ali, mas ele provavelmente nem conhecia a Martha. Então assim, era só porque ele tava lá mesmo, não tinha nada que ligasse de fato ele ao crime, né. E aí, os policiais conversaram com, tipo, 200 pessoas pra tentar, sei lá, encontrar um suspeito. Não encontraram nada. O caso ficou bem conhecido assim na mídia, principalmente pela ligação da família Skakel com os Kennedy, né? Então ficou na mídia logo de cara por conta disso. Mas a investigação não andou. Então, com isso, a família Mosley decide se mudar. Então, eles vão pra Nova York. E a vida também segue pra família Skakel. 6 meses depois do crime, o Ken é demitido, né, o tutor. Em julho de 1976, o Ken foi preso em Nantucket, Massachusetts, por roubo, e ele foi submetido a um teste de polígrafo. E, no caso, esse teste era relacionado ao caso Martha. Ele falhou no teste, mas isso não era evidência suficiente para que ele fosse preso. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre o Michael. Na escola, ele foi um aluno péssimo. Aos 26 anos de idade, ele foi diagnosticado com dislexia. Então, na escola ele ainda não tinha esse diagnóstico, mas ele reprovou em diversas matérias, em várias escolas diferentes. O pai dele criticava ele por conta desse péssimo desempenho escolar e ele disse que desde cedo ele se sentia o bode expiatório da família. Depois da morte da sua mãe, a convivência dentro da casa dos Skakel ficou caótica. Ele acabou se tornando alcoólatra com apenas 13 anos de idade e, segundo ele mesmo, ele bebia todos os dias. Ele também disse que o seu pai era alcoólatra e, em diversas ocasiões, os irmãos eram deixados sob cuidados de parentes, funcionários, amigos e tutores que residiam na casa. O Michael diz que as outras pessoas, tipo os vizinhos e familiares, acabavam vendo ele como um adolescente rebelde e violento que não era capaz de se controlar e eles não conseguiam estabelecer limites para ele. Ele relata que quando ele tinha 15 anos de idade, ele pedia drink após drink em um dia de semana e que o tutor dele, o Ken, e os irmãos estavam juntos, observando, mas que ninguém dizia ou fazia nada. O tutor, o Ken, descreve o Michael como um adolescente muito violento e ele contou em uma entrevista que deu junto a John Moxley que ele se lembra de uma ocasião em que eles estavam jogando golfe e o Michael matou um esquilo na frente de todo mundo usando um taco de golfe. Então, na época do crime, ele tinha 15 anos de idade e ele continuou tendo problemas com álcool e até problemas com drogas também. Em 1978, o Michael foi acusado de dirigir bêbado e a família dele acabou fazendo um acordo com a polícia de que ele frequentaria a Allen School, que é um programa particular educacional e também bem controverso, que basicamente é um programa de modificação de comportamento de jovens. Fica em Polônia, Maine, nos Estados Unidos. Então, o Michael foi mandado para lá e ele passou 2 anos nesse programa. Ele mesmo se refere ao local como um campo de concentração para crianças. Ele relata que lá ele sofreu degradações, humilhações e espancamentos. Ele conseguiu fugir de lá 2 vezes, mas foi mandado de volta para lá pela sua família. Ele conta que lá dentro existia muita pressão para que eles falassem sobre o que tinham feito de errado, tanto nas sessões em grupo como de maneira individual. E uma das colegas do Michael, chamada Elizabeth Arnold, que também tinha ficado nesse programa, né, que chama Ellen, ela disse que em um momento o Michael falou pra ela que ele sentia que o Tommy tinha roubado a namorada dele, que no caso seria a Martha. E ele permaneceu nesse programa até 1980. Uma curiosidade é que esse local fechou só em 2011, depois que muitos ex-alunos fizeram várias declarações sobre coisas horríveis que aconteceram com eles lá. Então fechou só em 2011 e ele ficou até 1980 lá. Mesmo depois de ter deixado esse local, ele continuou a ter problemas com bebida e com drogas. Então depois disso ele meio que foi pulando de reabilitação para reabilitação e ele só conseguiu ficar sóbrio aos 20 anos de idade. Só que assim, o motivo da família Skakel ter mandado o Michael pra esse local, nessa Ellen School, esse programa que ele ficou lá por um tempo, era para evitar um processo. Então, além daquela ex-colega dele que eu citei, tiveram outros 2 alunos que também falaram que ele tinha dado algumas declarações sobre a Martha. Um deles, inclusive, acabou se tornando uma testemunha importante no caso, chamado Gregory Coleman. E ele disse que o Michael recebeu alguns privilégios lá dentro e que ele teria dito: "Vou escapar impune de um assassinato porque eu sou um Kennedy", meio se gabando pelo crime. E como eu disse, outros ex-alunos também falaram que o Michael falou sobre o crime e que teria até confessado que ele era o assassino da Martha. Porém, mais tarde, o Michael acabou admitindo no tribunal que quando ele fez essas alegações, ele estava sob efeito de drogas.
O Gregory, que era essa testemunha extremamente importante, acabou falecendo em 2001. Aparentemente ele teve uma overdose e acabou falecendo na garagem de sua casa. O David, pai da Martha, faleceu anos antes, em 1988, em decorrência de um ataque cardíaco repentino. E durante a investigação, os policiais afirmaram que os dois irmãos Skakel, Thomas e Michael, tinham um interesse romântico na Martha. Como eu falei pra vocês, o Thomas acabou se tornando um dos primeiros suspeitos, porque ele tinha sido a última pessoa a ser vista com a vítima. Porém, nada foi feito sobre isso, a polícia entrevistou várias testemunhas no início da investigação, mas como a investigação não estava andando, eles decidem arquivar o caso. Então o caso ficou arquivado até o início dos anos 90. Foi aí que o pai do Thomas e do Michael, Rushton Skakel, decidiu contratar uma agência de detetives particular chamada The Sutton Associates. Eles conduziram uma investigação própria que acabou revelando que os irmãos alteraram os álibis iniciais deles. Então os dois falaram para os investigadores particulares que eles tinham mentido para a polícia no dia do crime. Então o caso aconteceu em 1975 e agora em 1990 os irmãos mudam o relato deles sobre o que teria acontecido naquela noite. Então o Thomas tinha falado que às 9h30 ele deu tchau pra Martha e que ela foi pra casa. Agora nessa nova versão ele fala que na verdade ele ficou com ela por mais 20 minutos e que eles teriam iniciado um ato sexual e que ele deu tchau pra ela na verdade às 9h50. Ele disse que depois disso ele foi dormir e que 1h da manhã ele é acordado pela mãe da Martha, que estava ligando para os vizinhos perguntando sobre ela. E aí nisso ele fala que a última vez que ele viu a Martha foi 9h30, quando ela estava indo para casa. A versão do Michael também muda, ele diz que às 11h20 ele já estaria em casa, no quarto dele dormindo, e que ele só teria acordado na manhã do dia seguinte. E nessa versão nova ele diz que não, que ele ficou até meia-noite andando pelo condomínio. Nessa nova versão dele, ele fala que ele vai até a casa dos Moskley, que ele sobe numa árvore e começa a jogar pedras na janela da Martha, começa a chamar pelo nome dela, e quando ninguém responde, quando ela não aparece, ele diz que ele se masturbou nessa árvore, e depois disso, ele ouviu um barulho na escuridão. Ele falou que ele joga alguma coisa em direção a esse barulho, e depois caminha de volta para a casa dele. Ou seja, essas duas novas declarações que foram dadas para os investigadores particulares, no início dos anos 90, que foi uma época em que o DNA começou a ser usado em casos que estavam parados, eles pegavam as evidências que estavam arquivadas e começavam a fazer testes de DNA para tentar descobrir quem era o culpado de vários casos que não estavam solucionados. Então, de repente, eles teriam, os Skakel, explicações caso encontrassem DNA dos dois meninos no corpo da Martha ou em qualquer tipo de evidência que foi encontrada e arquivada na época. Agora, se eles achassem qualquer coisa, eles teriam essas duas explicações. Só que enquanto essa investigação particular foi feita, o caso estava parado, então foi feito em segredo e ninguém sabia ainda dessa investigação. Enquanto isso, em 91, um outro Kennedy acaba se envolvendo em alguns problemas legais e isso traz de volta à tona o caso Martha Moskley. E as pessoas começam a falar muito sobre o caso, de que ele não foi investigado, de que não tinha nenhum culpado que tinha sido preso. E aí, por pressão popular, eles reabrem a investigação do caso. Então começou a surgir uma teoria de que um ex-médico chamado William Kennedy Smith, também membro da família Kennedy, estaria envolvido no caso da Martha. Então esse homem ele acabou sendo absolvido em um julgamento por abuso em 91. E aí essa teoria era de que ele estava lá na casa dos Skakel na noite de 30 de outubro de 75, na noite que aconteceu o crime. E isso seria uma clara insinuação de que ele estaria envolvido. Entretanto, isso acabou se provando apenas uma especulação, não tinha como provar que ele realmente estava lá. Mas mesmo assim, essa teoria acabou surgindo e foi uma das coisas que ajudaram ao caso ser reaberto. No mesmo ano, um patologista forense foi incluído na investigação e posteriormente ele acabou ganhando muito reconhecimento nacional no caso O.J. Simpson, que eu já contei pra vocês. Esse patologista forense é o Dr. Henry Lee, que aplicou nova tecnologia no caso e, segundo ele, eles foram capazes de reexaminar algumas evidências, como por exemplo, algumas roupas e coisas que foram arquivadas na época do crime. Foram feitos alguns testes com algumas amostras que eles tinham, que eles não conseguiram nenhuma evidência realmente forte com esses testes. Ele também estudou as fotos da cena do crime e falou sobre uma possível motivação para o assassinato. Não haviam machucados de defesa no corpo da Martha, então isso indicaria que ela conhecia o assassino, por isso que ela não ficou com medo naquele primeiro momento, por isso que ela não se defendeu. E ela foi golpeada várias vezes com esse taco de golfe, o que indicava que o assassino estava com muita raiva. E por isso ele utilizou muita força, o que poderia sugerir que foi um homicídio por motivação sexual. Então essas foram algumas coisas que eles estavam investigando logo que o caso foi reaberto. Enquanto isso, voltando a falar do Michael,
Ele acabou frequentando uma escola de automobilismo por um tempo, e aí em 93 ele se formou bacharel no Curry College, uma escola que fica em Massachusetts e que é focada em alunos com deficiências intelectuais. Ele acabou tendo interesse também pelo esporte esqui de velocidade, ele inclusive até competiu pela equipe na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ele acabou se casando com outra atleta do mesmo esporte chamada Margot Sheridan. Nesse meio tempo, em 93, o Dominic Dunne escreveu um livro sobre o caso chamado A Season in Purgatory, que foi um romance que acabou sendo um best-seller e falava sobre o caso. No ano seguinte, em 94, Michael conseguiu um emprego como diretor de programas internacionais na Citizens Energy Corporation, onde o seu primo Michael Kennedy também trabalhava. No mesmo ano, ele trabalhou também como assessor de campanha para a reeleição do Edward Kennedy como senador. Em 16 de fevereiro de 1996, o caso Martha acabou aparecendo no Unsolved Mysteries, e durante o episódio, um dos repórteres investigativos chamado Leonard Levitt fala que se os Skakel não fossem uma família proeminente, ninguém sairia impune com o crime. Já em 97, o Michael Skakel ajuda a polícia a investigar o seu primo Michael Kennedy, que estaria supostamente mantendo relações com uma menina adolescente, e que isso estaria afetando sua relação com a família porque eles estariam acobertando esse primo dele. E é nesse momento que a investigação do caso, que tinha sido reaberta, começa finalmente a andar de verdade. Então, antes de continuar o caso, eu vou encerrar essa primeira parte aqui, porque esse é um caso bem longo, então tem muita informação. Amanhã já vai estar a parte 2 aqui pra vocês, então vocês vão estar com todas as informações assim frescas na mente, porque é muita coisa e eu decidi, dividindo as partes, como eu já expliquei pra vocês, que em alguns casos que forem muito longos, tipo 1 hora, eu vou fazer isso. Então a parte 2 vem amanhã pra vocês verem o desfecho do caso, que é surreal, a investigação que acontece é surreal, vocês não podem perder. Então amanhã vai estar aqui no canal. Então já deixa o like nessa parte 1 se você tá gostando, se você quer saber o que vai acontecer. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, já se inscreve. E aproveita e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. Amanhã volta aqui pra ver a parte 2, porque eu sei que vocês vão ficar chocados com esse caso. Então eu espero vocês amanhã.